Eu quero fazer a leitura nesse instante de 3 versos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. São os 3 primeiros versos. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É interessante ler esse texto, porque na verdade ele estabelece que batismo é coisa muito séria no meio do povo de Deus. Se você observou, a palavra inicial deste capítulo 3 é a palavra portanto. Nesse sentido, então, este capítulo 3, ele é um desdobramento daquilo que vem sendo dito no capítulo de número 2. E lá naquele capítulo de número 2, no versículo 12, está parte daquilo que nós dizemos quando estamos batizando. Lembram-se? Sepultados com Cristo no batismo, ressuscitados para uma nova vida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, esta palavra do apóstolo Paulo no capítulo 3, ela está dirigida a todos aqueles que em algum momento de sua vida foram batizados e testemunharam deste novo nascimento, da morte do velho homem e do início de uma nova caminhada, da ressurreição agora sim em Cristo Jesus. E aí o texto diz, olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, aqui existem 2 imperativos. Se depois você desejar, vai perceber que na continuação do capítulo 3, outros imperativos virão. Não são somente estes. Nesses 3 versos aparece o imperativo buscai, no versículo de número 1, e o imperativo pensai, no versículo de número 2. Eu não sei qual a sua tradução, mas a depender da tradução, o versículo 5, por exemplo, aparece mortificai, em algumas Bíblias. Nessa tradução aparece a expressão fazei, pois, morrer. Então, o mortificar seria mais um imperativo. Depois, no versículo de número 8, aparece a palavra despojai-vos, que quer dizer como que tirar uma roupa. E depois, se os irmãos observarem, no versículo 12, no versículo de número 10, também vai aparecer um outro imperativo, que é a ideia de revestir. É tirar uma roupa e se vestir com uma outra roupagem. Portanto, existem imperativos sim, para aqueles que abraçam esta nova natureza como profissão de fé, como proposta de vida. E aqui, observem, quais são os 2 primeiros imperativos. O primeiro diz respeito à busca, aquilo que eu coloco como elemento de foco, como propósito da minha existência. E notem, há uma insistência no texto. No versículo 1, fala das coisas lá do alto. No versículo 2, nas coisas lá do alto, mas depois fala nas coisas que são da terra. Existem 2 dimensões apresentadas neste texto. Existem aquelas coisas que são do alto e existem aquelas coisas que são da terra. Aí o que é que o texto está dizendo? Se você se batizou, se você se tornou membro do corpo do Cristo, você tem um compromisso de não transformar as coisas que são terrenas no foco, no objetivo maior de sua vida. Você tem que aprender a buscar as coisas que são do alto. E na hora de descrever o alto, o autor sagrado diz onde Cristo está assentado à direita, não é assim? É como se dissesse, você tem que buscar aquelas coisas que são espirituais, aquelas coisas que são maiores, mas debaixo da soberania do Cristo. É lá onde Ele está assentado. E depois o texto sagrado vai falar dos nossos pensamentos. Não basta buscar, eu preciso ocupar a minha mente com as coisas que também são do alto. Pensamento, atitude, pensamento, compromisso. A mente e o propósito de vida precisa estar envolvendo a espiritualidade, aquelas coisas que são de fato eternas. E por uma razão, a explicação do texto vem no versículo de número 3. Por quê? Por que eu devo fazer isso? E aí a explicação vem. Porque morrestes, não foi assim? Vocês não morreram?
Quantos aqui já são batizados? Levanta a mão para eu ver. Ok. Entenderam o que é que o texto está dizendo? Você não foi um dia batizado, você não morreu. E aí o texto vai dizer: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa palavra oculta talvez não seja muito feliz. A ideia é de algo que está escondido. A semelhança de um tesouro que foi escondido, que está em secreto. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que a sua vida está sendo guardada como um tesouro em Cristo Jesus. Isso é coisa maravilhosa da gente escutar, meu Deus. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando. A sua vida está guardada, está oculta como um tesouro precioso em Cristo Jesus. Portanto, buscai, pensai naquelas coisas que são do alto.